Segunda Revolução Industrial, professor Fred Costa. Nesse assunto que nós vamos estudar sobre a Segunda Revolução Industrial, temos algumas consequências que darão origem ao capitalismo monopolista, ao imperialismo e capital nacional centralizado. Tudo isso derivado a essa nova época, a essa nova tecnologia que surgirá a partir da Segunda Revolução Industrial. O avanço tecnológico evoluiu muito no final do século XIX, principalmente na indústria. Inventou-se muita coisa: motores a combustão, gasolina, máquinas, telefone, óleo diesel. Percebemos que, enquanto na primeira revolução industrial nós tínhamos o combustível que era o carvão, que movia as máquinas a vapores, agora na segunda revolução industrial é bastante evidente aqui a energia elétrica e o petróleo, grande combustível dessa nova fase. A indústria química também se destacou, produzindo derivados de petróleo, fertilizantes, corantes e remédios. Com essas transformações tecnológicas, aumentaram a capacidade de produção industrial, a economia crescia rapidamente, sendo essa fase conhecida como Segunda Revolução Industrial. Podemos observar nessa imagem aí, tanto ali algumas máquinas a fundição, como também o uso da energia elétrica, graças à invenção do dínamo. Duas fontes de energia foram a eletricidade e o petróleo. Com a invenção do dínamo na segunda metade do século XIX, a geração de eletricidade mais barata que o carvão tornou-se possível. Com o passar do tempo, a eletricidade passou a ser usada na iluminação pública e cada vez mais substituindo a energia a vapor nas fábricas e no transporte. Sem falar também que a energia elétrica ela poluía muito menos que a energia do carvão. O petróleo começou a ser utilizado como fonte geradora de energia a partir de 1859, quando se perfuraram os primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos. Inicialmente ele foi utilizado na iluminação e depois passou a ser empregado para movimentar as máquinas nas fábricas. E com o aperfeiçoamento do motor de combustão interna, a partir de 1870, foi possível utilizá-lo como combustível nos meios de transporte. Nessa tabela, percebemos algumas das invenções relacionadas à Segunda Revolução Industrial, dando destaque aqui a lâmpada incandescente, por Thomas Edison, o dínamo elétrico, por Siemens, o telefone, por Graham Bell e o automóvel, por Carl Benz, lá na Alemanha. Nessa imagem podemos verificar tanto o automóvel quanto o motor a combustão. Novos métodos de produção foram colocados na agricultura, como a utilização de máquinas e de fertilizantes químicos, ocasionando assim o aumento da produção de grãos. Essa transformação levou ao baixo preço de produtos agrícolas e possibilitou um grande aumento populacional. Então, poderia-se produzir mais em um pequeno espaço, o que vai melhorar as condições de vida da população e, com isso, o seu aumento. Percebemos aqui que lá na Europa a população passou de 430 milhões de pessoas. Com o desenvolvimento das máquinas, as empresas começaram a produzir mais e cada vez mais barato, gerando uma disputa por mercado. A concorrência começou a ser cada vez maior. As empresas que perdiam a disputa de mercado eram destruídas. Para que isso não acontecesse, elas se fundiam com outras, tornando-se uma empresa mais forte. Com o avanço das tecnologias na Segunda Revolução Industrial, as empresas puderam fabricar mais produtos, tendo assim mais lucro, sempre observando e procurando obter mais lucro. Com o passar do tempo, as empresas maiores eliminavam as menores e passavam a controlar sozinhas o mercado. Isso é o que podemos chamar de monopólio. Nas últimas décadas do século XIX, países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e França passaram a praticar o capitalismo monopolista. O domínio do mercado agora é controlado por pequenos grupos de empresas chamadas de oligopólios. Um dos mais importantes oligopólios da história era a Standard Oil, fundada por Rockefeller em 1870, que no final do século XIX controlava quase todo o refino e o comércio de petróleo no mundo. Rockefeller que foi um grande empresário estadunidense. Depois da Segunda Revolução Industrial, as empresas cresceram muito graças às novas tecnologias. Os oligopólios cresceram muito e rapidamente, passando a vender menos do que produziam. As mercadorias ficavam encalhadas por falta de compradores.
As empresas reduziram a produção e muitos empregados foram demitidos. O capitalismo entrou em crise e muitas empresas entraram em falência. O desemprego e a pobreza aumentou. Entre 1873 e 1895, a Europa e os Estados Unidos da América passaram por um longo período com problemas econômicos, já que esse capitalismo estava sem freio. O lucro, as empresas não tinham freio, faziam o que quisiam sem nenhum controle estatal. No campo, as dificuldades da crise econômica e a crescente mecanização reduziam os braços necessários à lavoura, gerando conflitos sociais. No meio urbano, as pressões exercidas pela classe operária cada dia mais aumentavam. Entre 1815 e 1915, cerca de 35 milhões de pessoas deixaram a Europa para tentar uma nova vida em outros continentes, principalmente na América. Então percebemos que a segunda revolução industrial foi um grande boom de avanço tecnológico, percebemos a energia elétrica e também o petróleo, mas também outros problemas serão gerados com isso, devido a esse capitalismo desenfreado, essa ânsia grande das empresas de obter lucros, passando por cima de outros e até de próprios governos, e também alguns problemas sociais gerados, derivados da falta de emprego, seja no campo ou nas cidades. É isso daí. Esse é o nosso assunto de hoje e até breve.